Oi, já tá um pouco tarde. Acabei de trabalhar. E é assim, eu falei que ia fazer o diário de uma psicanalista. Bora lá. Tudo começou porque um dia eu fui uma voluntária. Eu fui uma voluntária em abrigo de crianças e adolescentes. Após isso, eu comecei a ter essa vontade de conhecer mais. E ali eu me deparei com muita coisa triste. Coisa que eu nunca pensei em ter vivido. Foi triste. Foi. Mas me ajudou muito. E eu, claro, pude ajudar aquelas crianças também, sem eu saber. Passou um tempo e eu era sempre fui muito curiosa. E eu comecei a querer entender mais o comportamento humano. E eu me deparei numa delegacia para ajudar uma pessoa e vi a necessidade de pessoas ali também apoiando, ajudando aquelas mulheres que estavam ali naquelas delegacias de defesa da mulher, né? Por várias situações. E era uma mais complicada do que a outra. E é claro, mais uma vez, estava ali para estender a mão, mas eu não tinha preparo nenhum. E foi quando um dia eu precisei de ter esse amparo. Eu não estava bem, psicologicamente falando, e, e eu vi que eu estava sozinha. Eu não tinha ninguém. Então, quando eu entendi que eu precisava de me ajudar, claro, fui procurar ajuda, só que eu me vi ajudando pessoas. Tinha um grupo e eu acabei ajudando também as pessoas ali, mas eu estava precisando de ajuda. E foi quando tudo mudou. Eu comecei a estudar filosofia, comecei a fazer faculdade de filosofia e ali eu descubro Freud. E foi muito importante na minha vida. Eu descubro Freud, automaticamente Lacan, e comecei a estudar, fazendo faculdade, e comecei a pesquisar, fazer uma pesquisa. Cara, aonde que eu estava no planeta Terra, que eu não sabia disso, não sabia nada disso. E foi quando tudo mudou. Comecei a estudar psicanálise, comecei então a estudar, procurei uma escola séria e tive também acompanhamento. Eu tive que fazer 80 horas de psicanálise, foi muito importante para mim. E ali eu comecei a perdoar. Por isso que eu falo muito sobre o amor e o perdão, viu? Porque ali eu comecei a reprogramar minha mente. Tudo aquilo que eu acreditava estava tudo errado. E foi quando tudo começou a mudar. E é por isso que hoje eu ajudo muito as pessoas no mundo inteiro. Porque, como eu falei, eu mesma, eu não tive ajuda, claro, tive de profissional, mas de muitos amigos que eu tinha, eu falo a verdade. Eu acho que eu pude contar com três pessoas. E olha que eu era uma pessoa que tinha muitos amigos. E eu tive ainda bem, eu sou grata por essas pessoas não terem ficado ao meu lado, porque eu tive que me encontrar. E isso foi muito importante, eu ter me encontrado e sozinha, dentro de uma escola, com professores, me ajudando. E automaticamente eu também estava sendo ajudada ali também, estudando filosofia, estudando psicanálise junto. E para mim foi muito importante, para minha formação. Quando eu olho o meu passado, eu tenho, de verdade, eu só tenho a agradecer. E é claro, né, tem pessoas que é do meu passado, que esteve no meu passado, acredita que eu guardo algum tipo de mágoa. Não guardo não, viu? Porque senão eu não estaria aqui agora. É, claro, eu fiz algumas sessões é, do perdão, então eu consegui de verdade, foi assim mágico, perdoar pessoas que estiveram no meu passado, que me magoaram. E, e hoje eu não senti mais, eu não ter mais mágoa, não senti. E aquilo ali começou a transformar a minha vida, e minha vida começou a andar.
Quando eu falo para as pessoas sempre do perdoa, perdoa, e é verdade. E a minha vida começou a andar, ela estava sem direção. E ela começou a andar. E eu fiz, gente, isso está sendo mágico. Claro, eu carregava pesos. Eu carregava muito peso nas minhas costas. Eu tinha a mágoa de muitas pessoas que me magoaram. Só que eu tinha que deixar isso pra lá. E hoje, quando eu olho a minha vida hoje, em todos os sentidos, todos, eu só tenho a agradecer. E hoje eu sigo o meu caminho. Como eu aprendi isso, hoje eu ensino, hoje eu passo todo o meu aprendizado para as pessoas que me procuram. E, e eu sempre, a primeira coisa, assim, eu sempre escuto o que a pessoa tem para me falar, a dor dela. E essa dor, ela é verdadeira, ela não é mentira, ela é verdade, essa dor. Então, quando essa pessoa chega pra mim falando sobre essa dor, eu sempre pergunto: você consegue perdoar? Porque se ela consegue perdoar, posso falar a verdade aqui, a 90% tem cura. Porque se você carrega uma mágoa, se você tem uma depressão, porque você está carregando uma mágoa, e essa mágoa ela vai gerando doenças e mais doenças. E assim, querendo ou não, tá tudo no campo mental. E ela vai gerando outros tipos de doenças, outras. E eu acho que não é justo. Não é justo você carregar uma dor. É você que está carregando sozinha. E eu acho que não é justo. Então, quando eu tive esses meus momentos de refletir, eu sempre gostei de ficar sozinha e estudar. Sempre gostei muito de estudar. Então, eu tive que parar, esvaziar a minha cabeça. E ali eu olhar para o céu, sem religiões, só olhar para o céu e falar, cara, eu sou um pedaço disso aqui. O céu, ele não tem mágoa. E olhar para uma árvore e pensar a mesma coisa. Uma árvore, ela gera fruto, eu respiro. E ela também não tem mágoa. Por que que eu vou carregar isso? Se eu também faço parte dessa natureza maravilhosa, porque o mesmo que me criou, Deus, o Criador, ele criou tudo isso. E se o céu não tem mágoa, se uma árvore não tem mágoa, por que que eu vou carregar essa mágoa? Então, quando eu comecei a perdoar, começou a acontecer várias coisas mágicas na minha vida. E, e aí, todas as vezes que aparecia essa coisa mágica, eu falava, aí, ó. E claro, eu também estudei a lei da gratidão. E ali também, a lei da gratidão, ela ensina muito sobre isso. Você de verdade mostrar para o próximo o que você quer para você. Então eu já era essa pessoa que eu sempre cuidava do próximo. E eu não tenho mágoa, não, viu? Porque não cuidaram de mim, pelo contrário. Eu acho que eu precisei passar por tudo isso para me chegar onde eu cheguei hoje. Então, se eu tivesse sido cercada de mimos, porque eu sei que ia acontecer isso, as pessoas iam me cercar de mimos, eu não ia conseguir enxergar o que eu precisava de enxergar. Porque hoje eu posso ajudar outras pessoas, ter o caminho dela correto, mas se lá atrás as pessoas segurassem na minha mão e me dessem todo aquele mimo, não ia dar certo. Eu não ia estar aqui hoje. Então, quando eu consegui compreender tudo isso, que nem tudo que é ruim de verdade, cara, mudou a minha vida. Mudou a minha vida e eu consigo, com a minha mudança, ajudar muitas pessoas. E todos os dias eu quero fazer esses vídeos falando sobre isso. E pessoas que eu consegui ajudar, e que ajudo, e que ajudei no meu passado, sem saber mesmo, né? Na época eu não era psicanalista, e foi muito bom pra mim. Escuta essas histórias. Eu acho que vai te fazer bem. Eu espero. Beijo e até amanhã.